E aí, pessoal, tudo bem? Saudades? Eu também tô com saudades. Foi os contratempos aí por causa do trabalho que estamos realizando no campo da psicologia, no campo da sexologia, né? Que eu tô fazendo as lives aí, numa clínica que estou trabalhando, que é a Corpo Imagem, né? Uma clínica excelente, né? E voltei aí para falar para vocês sobre a idade contemporânea no Brasil. O nosso último encontro foi sobre o mundo, a idade contemporânea no mundo, né? Que eu relatei os pontos. E hoje eu vou relatar para vocês esse mesmo mundo, né? Esse mesmo contexto contemporâneo dentro da história do Brasil, dentro dessa particularidade chamada história do Brasil. Lembrando que quando tratarmos alguns aos detalhes da história contemporânea mundial, vamos nos ater, né, em pontos marcantes da história, né? Não coisas que não vão te dar conhecimento, outros assuntos, claro, mas que vai ajudar você num vestibular, num Enem, num concurso público, tá legal? Então vamos lá. Como nós sabemos, esse período da idade contemporânea também aconteceu no Brasil. E qual foi o marco da idade contemporânea a nível de Brasil? Foi justamente o quê? A chamada, vamos lá, vamos ver se vocês sabem. A chamada Inconfidência ou Conjuração Mineira. Inconfidência Mineira, né? Que tem aquele triângulo que tem em Minas Gerais, que tem como grande marco o quê? A pessoa de Tiradentes, que é um ponto que vai ser muito bem trabalhado e vai ser muito bem detalhado, por causa do que vai acontecer com o percurso que vai levar o Brasil à futura república. Depois, claro, vamos ter aí a conjuração da Bahia, a chegada da família real, que hoje até hoje é celebrado em Petrópolis, né? Que ali ainda a família real é muito viva, é muito presente a família real. Não sei se é do conhecimento de vocês quando a gente fala da família real, mas até o processo de beatificação, para ver se vai ser considerada santa pela igreja, foi aberto o processo, né? De beatificação e também de canonização da princesa Isabel, tá? Foi aberto o processo de beatificação da princesa Isabel, né? Tenham conhecimento disso também. Até naqueles seus livros, né? Do Laurentino Gomes, ele cita isso daí. Sabe aquela coleção 1708, 1889? É extraordinário. Ele lançou agora uma coleção de três volumes chamados A Escravidão. É algo espetacular. Vamos ler. Eu confesso, devido a outras atividades com a psicologia e a sexologia, eu dei uma paradinha na minha leitura. Mas estou preparando para vocês o golpe militar e a MPB. Mas vai demorar, hein? Vai demorar, mas eu sei que você vai querer assistir. Então a gente depois entra na Revolução Pernambucana, na independência do Brasil, que a gente fala, nós falamos a independência do Brasil, mas historicamente é a independência política do Brasil, tá? Não pode esquecer da palavra política. Provavelmente não vão usar essa palavrinha em concurso. É geralmente independência do Brasil. Mas independência do quê? Territorial, geográfico, não é verdade? De ideologias, de pensamentos, não. É uma independência política, não é verdade? É Dom Pedro rompendo com o reinado de Portugal. Depois o que vem? O primeiro reinado, né? Que vem de 1822 a 1831. Né? Depois vem a famosa primeira Constituição, né? Vem a primeira Constituição do Brasil, né? Ainda sobre os cuidados de Dom Pedro I, tendo as mãozinhas ali, claro, de José Bonifácio. Né? Isso é muito importante termos assim em mente, né? A presença não só efetiva, mas muito afetiva da pessoa de José Bonifácio, principalmente
quando este assume, né, indiretamente a paternidade, né, os cuidados com Dom Pedro II, né, então o príncipe regente que fica no Brasil com a partida de Dom Pedro II. Um marco muito importante também que nós vamos falar aqui, o que é? A chamada Revolução Farroupilha, né? A Revolução Farroupilha, que é algo assim extraordinário. Até quem quer conhecer assim de forma mais romantizada, assim para não ser algo cansativo, a Globo há muito tempo atrás fez um seriado sobre a Casa das Sete Mulheres, entendeu? Também tem um filme chamado assim, Um Certo Capitão Rodrigo, né? Na verdade, um certo Capitão marcam a Revolução Farroupilha, porque independente da questão política de hoje ou contra, nesse ponto a Rede Globo ela tem uma coisa de muito positiva. Tudo que envolve a história do Brasil, eles fizeram excelentes documentários. Sobre o JK Augusto, que fala de Getúlio Vargas, são temas assim que vale a pena assistir, tá? É claro, você como uma pessoa inteligente, culta, preparada, participa das nossas lives aí, é claro, você vai fazer a sua leitura e vai tirar suas conclusões, como eu também, né? Eu quando vou falar da esquerda, eu não estou criticando a esquerda, elogiando a direita e vice-versa, mas tirando conclusões históricas para o meu enriquecimento. E eu só estou enriquecendo, é claro que eu estou transmitindo, porque qual que é o nosso lema? Ciência adquirida é ciência transmitida. Isso nós não podemos ignorar de fato nenhum, né? A gente não pode guardar para nós, senão não teria sentido tanto estudo. Não teria sentido tanto estudo. Então, veja bem, depois a gente começa a entrar aí no segundo reinado, que é praticamente o reinado de 1840 a 1889. Que esse segundo reinado tem muito ali o palpite do José Bonifácio. Depois Dom Pedro começa a ter assim internamente a sua própria independência, né? Porque ele não quer ficar mais preso a uma determinada pessoa, entendeu? Porque tem sequelas, né? Ele foi de acordo com que ele foi crescendo, ele também foi sabendo quem foi as pessoas que traíram seu pai, que estiveram ao lado do seu pai, Dom Pedro I. Depois a gente entra aí também dentro desse contexto, né, que quando a gente fala desse período de Dom Pedro II, a gente começa também a abrir o espaço para o chamado abolicionismo, né, que é o processo que começa praticamente a pensar na soltura dos escravos. Então a gente vai se deparar com a lei do ventre livre, 1871, vamos nos deparar com a lei dos sexagenários, 1885, e o grande marco, né, que é a chamada Lei Áurea. Meus alunos sabem do que eu estou falando, hein, porque fizeram um trabalhinho no mês de março com o professor Paulo Afonso, né? Claro, sem dúvida nenhuma, brilharam no trabalho, como sempre brilharam naqueles 3 maravilhosos meses que tivemos a alegria de estarmos juntos. E sem falar que não deixei de falar dessa questão, né, dentro da história do direito, porque para mim falar da história do direito, eu dependo da chamada primeira Constituição do Brasil e dependo desse grande marco que é a Lei Áurea e o que a preparou até chegar o grande marco, 13 de maio de 1889. Vamos lá? E depois teve a famosa Guerra do Paraguai, né, onde foram nos apresentados grandes marcos, né, da história, com a presença do Brasil. Os grandes homens foram mencionados, né, no quais aí destacamos quem? Nada mais, nada menos que o grande patrono, né, do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. E vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que militar não usa barba, né? Militar não usa barba, não pode usar barba. Quem que usa barba? Só os descendentes de Duque de Caxias. E o último deles que recebeu a patente de general, né? De general e com barba, quem entregou a patente foi o Fernando Henrique Cardoso. Há muito tempo atrás. Então a gente já pega aí de 94 até o fim de 2002, porque o mandato de Fernando Henrique durou por 8 anos, porque é o primeiro presidente reeleito da história do Brasil.
Tá legal, pessoal? E depois a gente começa a entrar aí, né? Naquelas briguinhas, né? Aquelas briguinhas de província, a modernização e a industrialização no Brasil, que vai ter cheiro lá atrás da Revolução Industrial. E depois aquele grande marco, né? Que é o ano de 1889, né, 1889, que é a chamada Proclamação da República, né, com o grande Marechal Deodoro da Fonseca, né, tanto que aqui em Alagoas, onde eu estou tendo a alegria, a felicidade de morar, é conhecido como Terra dos Marechais, tanto que quando eu for falar da pessoa, quando eu for falar da Nova República, da República, se não falar Nova República, já vamos entrar no governo Getúlio Vargas, né? O que vai acontecer? Vai ter um lugar especialíssimo, né, no qual nós iremos fazer a gravação da Primeira República, que os alagoanos, com certeza e por excelência, conhecem muito bem. E depois a gente começa a entrar aí, né? Na República da Espada, a República das Oligarquias, o coronelismo que pega um peso violento, que até hoje é marco aqui, hein? Né? Até hoje tem lugar aí que fala o termo coronel, é muito interessante. Tá morando em Alagoas, é muito interessante, que a gente ouve falar isso em São Paulo, por causa de Minas Gerais, algumas cidades do interior de São Paulo, mas em Alagoas é muito forte, né? E não vamos fazer, com certeza, uma leitura negativa, mas uma leitura histórica desse contexto, porque o ismo existe, presta atenção, ismo, houve o nazismo, o fascismo, o stalinismo, com todo respeito, o lulismo, na Bahia houve o carlismo, entendeu? Em São Paulo houve o malufismo, o brizolismo, e aí a gente vai tocando o barco nos ismos, que a história vai nos apresentando e automaticamente nos presenteando também. E depois a gente vai indo, né? Aí a gente começa o quê? Com a política dos governadores, e depois a gente vai entrar com algo marcante, muito marcante, que é a política do café com leite. O que é a política do café com leite? São Paulo e Minas. Mas professor, São Paulo e Minas, e daí? O que tem que ver com o Brasil? Não, falo São Paulo e Minas porque o mandato, o presidente da República era de São Paulo, o outro mandato ele era de Minas Gerais, né? Então São Paulo e Minas mandavam no Brasil. Tá bom? Preste atenção, e até hoje, tá? Porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, segundo Minas Gerais e terceiro Bahia. Se São Paulo, Minas e Bahia fecham em um acordo, eles fazem o presidente da República que eles querem, até os dias de hoje. Não se esqueçam disso, até os dias de hoje. Porque quando eu falo da Bahia, desculpe os demais estados, nós estamos falando do Nordeste. Falou de São Paulo, está falando da região Sudoeste. Tá bom? São Paulo e Minas Gerais fazem parte da mesma região, né? A região sudoestana do país. Isso é muito importante ter em vista. Você pode ver que hoje nós não temos mais a política do café com leite, mas que política nós temos? Nós dividimos o Brasil em quê? Em dois. A região sul e a região norte. Nem lembram da centro. Por quê? Quem é candidato a presidente, se for do sul, o vice tem que ser nordestino. Se é nordestino, é de suma importância o vice ser da região sulista, porque isso atrai voto. Tá bom? Isso é muito importante. Mas vamos falar depois, hein? Quando entrarmos no populismo, meu Deus, vocês vão ter que nos segurar. Tá? Isso é muito importante. E depois a gente vai indo, né? Aí a gente vai entrar no tenentismo. A gente vai pegar o tenentismo, que é algo que marca muito o Brasil. Depois a gente vai entrar na Revolução Paulista de 24. Vamos entrar no contexto da Coluna Prestes. Coluna Prestes é de suma importância o conhecimento. Por quê? Coluna Prestes é de suma importância. Porque a Coluna Prestes envolve até o contexto do cangaço. Tá? Até o contexto do cangaço, a Coluna Prestes vai acabar sendo perseguida indiretamente a pedido do Padre Cícero. Outra coisa que depois nós vamos falar, da famosa Revolução de 30, né? A Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista de 32 e resumindo,
tirando os índices que vão ter dentro, de 30 a 45, nós chamamos de período do governo Getúlio Dornelles Vargas, ou para muitos, ditadura Vargas, né? Um governo assim por excelência, né? Um governo que revolucionou, né? E teve participação aqui de parentes de pessoa que já foi governador de Alagoas, né? Participação aí, né? No caso da questão do trabalho, a participação do Lindolfo Collor, avô, né? Avô do Fernando Collor de Mello, pai da dona Leda Collor, um homem de uma inteligência ímpar, Lindolfo Collor, e eu vou fazer questão de explicar a história desse homem, que é de suma importância para o direito do trabalho até os dias de hoje. E depois a gente vai aí pegar o governo JK, o famoso 50 em 5, a construção de Brasília, né, a reorganização geopolítica, e depois começa o quê? Vem aí o golpe de 64, nesse período temos a eleição do populismo, ou seja, o Brasil leva a Brasília, Jânio da Silva Quadros, consigo a sua vassoura, que era a sua marca, era o seu logotipo, se assim podemos dizer, o varre, varre, vassourinha, varre, varre, a bandaleira. O que é essa bandaleira? A corrupção que existia, Jânio soube articular. Tá bom? E a gente vai pegar esse período aí do regime militar, vamos ficar preso dos atos inconstitucionais AI-2, né, que coloca aí o bipartidarismo, o AI-5, a cassação dos governadores, as chamadas eleições indiretas, que foi um marco praticamente, principalmente no ano de 74, e depois a gente vai entrar aí nas diretas já, né? Vamos pegar aí o presidente e depois o governo Sarney, Tancredo Neves Sarney, mas quem assumiu foi Sarney, não deixou de ser um período de transição, ou seja, roupagem ainda do militarismo, roupagem de civilistas, mas ainda a prática do militarismo. Depois tivemos aí a campanha das diretas já, né, pela emenda Dante de Oliveira, e depois aí você já sabe o que acontece. Aí vem Fernando Henrique, vem Plano Real, vem governo FHC, vem governo Lula, entendeu? Vem governo Dilma, governo Temer e até os dias de hoje, né, na pessoa do presidente Jair Messias Bolsonaro, tá bom? Então nós vamos explicar tudo isso e vou falar para vocês. Vamos falar de partidos, vocês vão ver que partidos que falam hoje já existiam no passado, né? Porque o ano de 50 e 60 foi o ano de grandes partidos políticos, falando hoje historicamente. Talvez na época eles passavam por críticas, né? Como os atuais passam, mas eu não quero que vocês percam isso daí, tá bom? Fiquei essas 2 semanas afastado, trabalhando bastante, não deixam também de acompanhar as minhas lives que está no meu Instagram, tá? No Instagram da clínica que eu trabalho, e quero contar muito sempre com o apoio de vocês, porque o que a história não resolve, ela devolve, e como falarmos da história do Brasil, vocês vão ver quanta coisa será devolvida. E sem falar que na história do Brasil sempre vai ter como eu falo para vocês, uma bibliografia cinematográfica para vocês pesquisarem e assistir e falar, poxa, o professor tinha razão, hein? Não foi exagero não, tá bom? Então eu quero desejar a todos hoje é domingo, viu? Tô gravando domingo, hoje é domingo, Dia dos Pais, entendeu? 8 de agosto, que hoje, 8 de agosto, tem um marco muito, muito importante, não é verdade? Na vida da sociedade, né? 8 de agosto, vamos ver se eu tô certo aqui, ó. 8 de agosto, vamos lá, quer ver, ó? Vou falar para vocês. 8 de agosto, o que aconteceu dia 8 de agosto? Quer ver, ó? 8 de agosto, 8 de agosto, 8 de agosto tem uma data aqui que é muito importante, né, que envolve aí também a chamada Segunda Grande Guerra Mundial, né, e que envolve aí Hiroshima, Nagasaki, porque uma aconteceu dia 6 de agosto, outra aconteceu dia 8 de agosto, e nós fazemos aí uma comunhão
né, de sentimentos com toda a colônia japonesa. Gente, o meu muito obrigado, o meu carinho e desculpa por ter atrasado aí 2 semanas, mas vamos que vamos, tá bom? Vamos arrebentar aí, porque vocês vão gabaritar no Enem. Pode estar certo disso. Muito obrigado, que a história não resolve e ela devolve. E como devolve? Valeu!